Galerinha, bom dia, bom dia. Eu vi o videozinho da última aula, vi que a gente tinha combinado de fazer um trabalhinho, o pessoal me lembrando que ainda tem uns exercícios para corrigir. Só que eu folheando a apostila, volume número 3, vi que falta só um bate-papo aqui relativamente tranquilo para a gente finalizar o volume 3 e encerrar. Não encerrar mais, né? Concluir pelo menos a parte de aula expositiva aí dessa parte termodinâmica. Aí a gente pode corrigir a tarefinha. Eu não sei se sobrar tempo hoje, mas se não sobrar tempo hoje não tem problema. Quinta-feira nós estamos juntos aí, de repente na última aula de quinta-feira a gente pode fazer o trabalhinho que eu já trago impresso, para não precisar ter o estresse de selecionar a questão, tal, como eu fiz no primeiro ano ontem. E aí a gente faz em dupla com consulta, um trabalhinho mais curtinho para caber em uma aula. E aí o seguinte, galerinha, vamos fazer uma revisão de termodinâmica e ver a parte nova. A parte nova ainda não é no volume 4, tá? Para encerrar esse volume 3, dois comentários muito importantes que vão fechar aí esse conteúdo. Antes de termodinâmica, é importante lembrar que nós estávamos estudando os gases, exatamente. Então, só de falar em gás, tu já tem que lembrar. Tem que lembrar como é que é a cara de um gás, saber que ele ocupa todo o espaço que ele é disponível. É a propriedade essa que a gente chama de expansibilidade, tem o contrário dela. Compressibilidade, são as características que só os gases têm, os líquidos não têm, os sólidos não têm, certo? A gente poderia dizer que o plasma, né, sendo que ele é gás, né, que brilha, daria para dizer que ele também possui essas características. Mas nós não vamos nos preocupar em diferenciar na termodinâmica o plasma do estado gasoso. Nós sabemos as 3 variáveis do estado do gás, pressão, volume e temperatura. Tem que saber que pressão vem do choque das moléculas contra alguma coisa. A molécula bate e volta, então ela exerce uma força. Como são bilhões de moléculas a cada centímetro, a gente não fica sentindo, opa, uma molécula mais forte bateu em mim. Né? A gente sente a totalidade desses choques. A gente também tem que ter cuidado com a temperatura. Na hora de usar a temperatura nas equações, só em Kelvin, na escala absoluta. Depois que a gente começou a trabalhar um pouquinho com os gases, aí tinha lá transformação isotérmica, transformação isobárica, isocórica, que é a perigosa, isovolumétrica, aí o PV tipo fotóxido se transforma, né, muda um pouquinho. Eu diria que o mais importante é tu conseguir lembrar dessas transformações, tu conseguir lembrar essa aqui, ó. Essa aqui tá tranquilo, né? Isso, pensa um pouquinho, pressão constante, aí quero o nome. Isso, barômetro, medidor de pressão, isobárica, obrigado. Aqui, isovolumétrica. E essa aqui? Isotérmica, foi a que sobrou, né? Essa aí pra mim é a mais importante de hoje. Tu conseguiu olhar para aquilo, opa, é a isotérmica, é a única que tinha um gráfico mais esquisito, né? Tem até nome esse gráfico, isoterma, na física. Na matemática a gente chama de hipérbole equilátera, porque ela vai, né, se aproximando igualmente do que seria o nosso eixo x e y. Beleza, para hoje eu preciso que tu lembre dessa transformação aí. Poderia ser tanto num sentido, né, com o volume aumentando e a pressão diminuindo, ou poderia ser no sentido oposto, com a pressão aumentando e o volume diminuindo. O que é intuitivo, né? Quando a gente diminui o volume, é natural perceber que as moléculas vão ficar mais espremidas, vão fazer mais forças umas nas outras e na parede do recipiente. Legal. Equação de Clapeyron, tem o número de mols da química, massa sobre mol, tranquilinho. E aí, ao migrar do estudo dos gases para a teoria cinética dos gases, eu mostrei para vocês que as moléculas têm massa e têm velocidade, por isso que eu fazia... E ainda tinha, né, gás frio, está esquentando o gás. Ou seja, ao aquecer um gás, nós temos que compreender que as moléculas ficam mais agitadas, mais velozes e, portanto, com maior energia interna. Que tipo de energia é essa interna? Cinética. Isso que é importante estar claro. A energia cinética das moléculas aumentou e aí, então, a energia interna do gás, interna porque essas moléculas é que formam o gás, né, aumentou. Então é muito comum essa pergunta teórica. De que tipo é a energia interna de um gás? Ah, é a energia cinética das moléculas. Tu vê que loucura, o homem descobriu uma matemática que permite calcular a média dessa energia. Né? Embora cada molécula tenha uma velocidade específica, e seria absolutamente impossível mapear a velocidade de zilhões de moléculas ao mesmo tempo, em média nós sabemos o comportamento delas.
E aí, então, a energia interna de um gás depende do número de mols, que é o número de moléculas na brincadeira, e da temperatura absoluta, porque R é a constante universal dos gases perfeitos. Aliás, o que é um gás perfeito? É um gás que se comporta como ideal. É um gás real que se comporta como ideal para tanto alta temperatura, baixa pressão, para não ficar grudando as moléculas, não ter comportamento de líquido, né? É isso aí, legal. Então, bacana saber que U é energia interna, que nós sabemos que é do tipo cinética, tem a ver com a agitação das moléculas. Aumenta a temperatura de um gás, a energia interna aumenta. Diminui a temperatura de um gás, a energia interna diminui. Qual que é o... E aí tem que pensar em ΔU. O que é ΔU? É variação, é final. Como é que é o ΔU quando a temperatura aumenta? Positivo, negativo ou zero? A temperatura aumenta. É. Positivo, tu vê, é um raciocínio simples, cara, mas se o cara não conseguir pensar nisso, na hora de pensar na termodinâmica ele trava. Todos conseguem entender por que quando um gás aumenta a temperatura o ΔU fica positivo? Porque se esse número aumenta, o resultado da conta aumenta. Então o U final ficou maior que o U inicial, quando eu faço final menos inicial dá um número positivo. Número maior menos número menor. E o contrário é verdade, se a temperatura diminui, o ΔU fica. Se a transformação é isotérmica, o ΔU é zero. Tranquilo? Tu vê, cara, às vezes é isso que o vestibular te pergunta, cara. Palavra de honra, às vezes é isso que a UFSC te pergunta no somatório dela. É conseguir raciocinar nesse tipo de coisa. Outra, tem essa equação lá no formulário também. Pra ti, putz, eu esqueci como é que é essa história de ΔU. Tu vai lá na fórmula e pensa, pô, isso aqui que interfere no U. Ele não falou em número de mols se alterando, então a temperatura que depende do U. E aí tu pensa lá na hora, matematicamente também tira. Bom, só que aí, quando nós começamos a trabalhar com máquinas térmicas, nós vimos que toda máquina térmica, até uma turbina de avião, que não é por cilindro, né, que é uma hélice, todas elas funcionam com o mesmo princípio. Tem tem um cilindro, tem um êmbolo móvel e tem um gás lá dentro. Aí eu vou pegar energia de algum lugar e vou jogar para esse gás na forma de calor, uma certa quantidade de calor. É intuitivo, pô. As moléculas ficando mais agitadas se chocam contra o êmbolo, faz ele subir, já que ele é móvel, certo? Então, quando esse êmbolo subir, vamos fazer uma pontilhada aqui indicando a nova posição dele. Vai baixar a pressão ali dentro. Com certeza, uma tendência é essa, é baixar a pressão. Mas o importante é saber que se o êmbolo subiu é porque uma força atuou nele. E se uma força atuou durante uma certa distância, houve realização de trabalho. Trabalho é energia, na verdade, né? Mas aí eu posso afirmar que o gás realizou. Só que a pergunta é, toda essa energia que eu joguei para o gás foi transformada em trabalho? Não. Infelizmente não. Aliás, nem é uma grande parte da energia que é aproveitada, né? Esse excesso de energia foi para onde? Claro, foi para dentro do gás. O gás não conseguiu devolver na sua expansão, e então as moléculas ficaram com um pouco de energia para si. Variou a energia interna do gás. Então vai ter um ΔU. Vai ter um ΔU aqui. Show de bola. Pela lei da conservação de energia, que é a coisa mais certa que tem em física ainda hoje, né, que a energia não se cria, a energia, né, só se transforma, eu posso afirmar que a quantidade de calor que eu joguei para o gás se transformou em trabalho, que é muito bom, mais essa porcaria da variação de energia interna, que eu queria que desaparecesse para poder aproveitar toda a energia. Certo? Essa é a primeira lei da termodinâmica, nada mais que o princípio da conservação de energia. Só para lembrar, por motivos históricos, os caras conseguiam medir o trabalho que a máquina realizava no começo, conseguiam medir o calor que jogavam para a máquina, e percebiam que essa aqui não batia. Essa safada dessa máquina está roubando alguma coisa de mim. Eles calculavam essa energia roubada, que era o calor que entregava para a máquina, menos a energia que a máquina devolvia na forma de trabalho. Eles só chamavam essa variação de energia interna, não sabia onde é que ela estava indo. Hoje nós sabemos que está ficando na agitação das moléculas do gás. Show de bola. Então, claro que eu posso escrever assim, e se tu quiser também, né, pode passar o W para cá, né? Por que não? E passar o ΔU para lá. Também faz sentido, ó. O trabalho que o gás vai realizar é o calor que ele recebeu, menos o que ficou preso dentro dele. Ele só conseguiu liberar aquilo que foi na forma de trabalho, né? Então a matemática nos permite
sair de uma dessas para outra sem maiores problemas. Eu também quero acreditar que vocês têm essa matemática básica, óbvio, né, de que cada uma para outra expressão sem maiores problemas, né, matemática bem tranquilinha. Agora olha só que bacana. Tu imagina o James Watt em 1750 falando pra galera, pessoal, pode vir na minha loja que eu tenho uma máquina para vender para vocês. Vocês tacam fogo aqui e ela mexe a coisa lá. Pronto. Pode, né, botar os caras, despedir metade da tua fábrica aí, esses mal acabados aí que querem ter férias, querem dormir, e compra as minhas máquinas e aí a tua fábrica vai conseguir produzir muito mais, vocês vão ganhar muito mais dinheiro. Certo? Só que logo o que eles perceberam? O que aconteceu mesmo? Imagina. Precisava jogar muita energia pra... Né? E onde é que isso estava acontecendo? No que hoje é Inglaterra, né? Certo? Numa parte da Europa isso está acontecendo. Nessa época, como é que as pessoas cozinham? Usando lenha. E aí, de repente, a lenha que já estava escassa numa região onde tinha muitas pessoas, tinha então que até, né, caminhar bastante lá para poder pegar a lenha para cozinhar para a tua família. De repente, o cara que tem uma máquina a vapor vai competir contigo pela lenha. É óbvio que a lenha vai entrar em escassez, é óbvio que o preço das coisas relacionadas à lenha vai subir. Compreendes isso? Tranquilo, né? É a lei da oferta e da procura que a gente diz, né? Se tem muita procura e a oferta não acompanha a procura, o preço tende a subir. Então as coisas começaram a se complicar e as pessoas perceberam então que a lenha tinha o seu valor, não era assim de graça, começaram a exigir dos projetistas das máquinas que elas fossem mais econômicas, mais rentáveis. Então, ó, a segunda lei da termodinâmica vai nos fazer refletir sobre isso. Aliás, momento bacana da gente falar sobre rendimento. Rendimento. Já cheguei a comentar com vocês daquela aplicação que um conhecido meu fez na Bolsa de Valores da Petrobras? Não? Porque assim, ó, tu sabe quanto é que é a poupança? Poupança é um investimento, teoricamente, né? Sabe quanto é que a poupança paga para o cara deixar o dinheiro dele no banco? Depende, é verdade, depende do banco, mas mais ou menos. Alguém arrisca? 1% se tiver 1 milhão e for amigo do gerente. Né, 1% já era, não, é 0,6, né? Mas vamos fingir que é 1%, para ficar feliz, para não desanimar tanto. Deixasse milão lá na poupança. Um mês depois... Diminuir não vai diminuir. Não vai aumentar, tá certo. Vai aumentar? Mas tudo bem, depois a gente discute esse detalhe. 1% A mais no mês. é só dividir por 100, né, gente? 1000 dividido por 100 dá 10. Então dá 1010 no final do mês. Uhul! R$1.000 parado um mês na poupança. Uhul! 1010. Se tiver 1 milhão. Se for 1 milhão, aí o gerente até de repente negocia um brindezinho para te deixar 1 milhão parado na poupança. Seria um investimento muito burro, porque tem outras maneiras de ganhar mais dinheiro, certo? Beleza? Tristeza isso, né? Eu lembro que o cara tava lá na sala dos professores, uns cliquezinhos no mouse, a Petrobras tinha lançado uma ação na bolsa, né? Ele comprou lote de ação por R$1.000 no mês e no mês seguinte ele vendeu por 1.200 os lotes de ação, certo? Nesse caso, ele investiu quanto? 1.000 e lucrou quanto? 200, parabéns! Como é que a gente calcula quantos por cento foi esse rendimento? Tem que dividir o... Eu fazia com regra de 3. Ah, pode ser. Mas chega uma hora que tu cansa de fazer a regra de 3, né? 100% foi 1.000. 200 é X, cruz credo. No final tu vai perceber que é só dividir. Dividir o lucro que tu obteve pelo teu investimento. E aí se tu quiser passar por porcentagem, tu multiplica por 100. 200 dividido por 1.000, 0,2, que é o mesmo que... 20%, cara. vezes 100, 20%. Ou, bem melhor, essa aplicação que o amigo fez. Claro que, de repente, se ele tivesse comprado um dia antes da P57, sei lá, aquela plataforma afundar, né? A plataforma de 1 bilhão afundou uma vez a Petrobras. Se tu comprou a ação no dia, no outro dia tu te arrombou. Porque até a Petrobras se recuperar de ter perdido 1 bilhão do dia pra noite, né? Certo? A galera vai ficar desconfiada, vai ver que pode ter mutreta na brincadeira e vai começar a vender suas ações. Tu pode perder dinheiro. Esse é o risco, né? Beleza? Mas então tá, com esse nosso bate-papo, como é que se calcula o rendimento de uma operação financeira? Pega o lucro e divide pelo Pronto, é isso. Essa ideia, cara, tu vai usar ela não só na matemática, como na vida, na hora de pensar numa aplicação financeira, como na física nós vamos usar, não só em uma área, mas em várias áreas. Começando aqui pela termodinâmica, e depois nós vamos passar lá na eletricidade a falar de rendimento de geradores, de receptores elétricos. Tudo isso vai depender dessa noção, então. Lucro
sobre investimento. Investimento. Em um dia, na Bolsa de Valores, eu ganhei R$1.000. Fiz um bom ou um mau investimento? Ótimo, isso que é uma coisa importante. Às vezes eu demoro a arrancar essa informação da galera. Certo? Depende. Se tu investiu 1 bilhão, tu é uma mula. Tu perdeu muito dinheiro naquele dia. Se tu investiu 1 centavo e ganhou R$1.000 num dia, tu é um gênio das finanças. Concorda comigo? Então, para tu ver, para tu saber se rendeu ou não rendeu, não adianta saber quanto tu ganhou, pô. Tem que saber o quanto tu colocou lá para ganhar. Tudo bem? Óbvio, né? Obrigado, amigo. Isso é uma letra grega, é o Ni dos gregos, que o grego não esteja assistindo, coitado, né? É um N manco, pronto. Certo? Mas é uma letra grega, é uma letra grega, eu juro. Se as minhas letras normais são feias, né? Imagina a minha letra grega, não podia ficar bonita. Mas é isso aí mesmo, é um Nzinho com a perninha um pouquinho maior, que é a letra grega que a gente classicamente usa para representar rendimento. Só que eu não vou escrever ali lucro sobre investimento, né? Eu quis falar sobre isso porque é importante tu, desde novo, quanto antes tu começar a pensar isso, é um exercício já com a tua mesada, sabe? A mesada que tu discute com teu pai, se tu não tem uma mesada, é bacana tu discutir isso para tu começar a aprender a guardar a tua grana, sabe? É uma coisa muito delicada isso, muito, muito delicada. Eu, de certa forma, me comparando com a minha irmã, que sempre foi muito cautelosa e muito organizada com as finanças dela, né? Eu vejo assim, putz, como eu deixo a desejar nisso. Né? Como eu sei que eu vou sofrer futuramente. Hoje eu já estou mais organizado, tenho uma previdência privada que eu fiz por conta própria e tal. Mas mesmo assim, quando eu me comparo com a minha irmã, eu vejo que ela é muito mais cautelosa. Embora ela tenha muito mais recursos, muito mais dinheiro que eu, ela é muito mais cautelosa, certo? Que é o que todos deveríamos fazer. Nós nunca deveríamos gastar, em hipótese nenhuma, mais do que a gente arrecada, para sempre ter uma margenzinha, né? Vai que dá uma doença grave, alguma coisa que tu precisa ter dinheiro para gastar. Comentei sobre vocês com meu pai, que teve que gastar mais de R$100.000 do dia para a noite para poder sobreviver numa doença grave que ele teve, mesmo tendo plano de saúde. Então não dá para confiar em empresa de plano de saúde, não dá para confiar no SUS. Se tu não tem bala na agulha numa emergência, tu morre. Simples assim. Então a gente tem que estar muito precavido, né? A gente tem que ter essa... Eu nunca fui estimulado desde novo a pensar sobre isso. E gostaria que vocês pensassem sobre isso. Vocês que têm condições financeiras razoáveis, né, para estarmos todos aqui. Então pensem muito nisso, porque é uma coisa muito delicada, senão a gente pode sofrer muito na vida no futuro por bobagem. Então, ó, eu pergunto a vocês, olhando para a minha máquina, quem é o lucro que eu espero da minha máquina? É o trabalho, eu quero que ela trabalhe para mim. Assim eu vou ficar aqui de braço cruzado. E que investimento eu faço para ela trabalhar para mim? Eu invisto calor, eu queimo carvão lá, por exemplo, né, na Revolução Industrial, ou queimo gasolina, ou óleo diesel, ou qualquer outro combustível, para poder jogar esse calor para o gás se expandir e aproveitar o trabalho vindo da expansão. Então olha que simples essa ideia, galera. O rendimento de uma máquina térmica nada mais é que tu pegar o trabalho e dividir pela quantidade de calor que ela recebeu. E pelo que nós vimos, o trabalho pode se igualar à quantidade de calor? Não. Sempre vai ter perda. Sempre, sempre, sempre. Jamais uma máquina vai ter rendimento. É isso que é a segunda lei da termodinâmica afirma. Então olha só o que a segunda lei da termodinâmica afirma. O rendimento é sempre menor que 1, que é a mesma coisa de dizer que ele é menor que 100%. Beleza? O que é intuitivo, né, pô? Como é? Explica. Como é que o gás vai se expandir dentro da máquina sem antes ficar agitado? Né? Por que a molécula vai empurrar o êmbolo para cima se ela não ficou agitadona, malucona, para dar pancada no êmbolo? Outra, depois que ela der a pancada no êmbolo, ela vai transferir toda a sua energia para o êmbolo? Não, vai sempre restar um pouco de agitação, não tem jeito. Na tentativa de melhorar cada vez mais o rendimento das máquinas térmicas, um francês deu um show. Ele foi lá e fez um trabalho matemático e provou matematicamente isso que nós já temos na nossa intuição. Então o Sadi Carnot fez um estudo chamada discussão sobre a potência motriz do fogo. O livro dele, que 1700 e pouco para 1800, era a filosofia que discutia sobre a potência motriz do fogo. Olha que bacana. E nesse trabalho, então, ele prova para o mundo, não é um trabalho fácil de entender, ele prova para o mundo que as máquinas realmente jamais poderão ter rendimento 100%. Vou falar desse trabalho. Olha que bonitinho. O cabelo. Assim, né, que tá precisando. Pode ir lá.
Galerinha, então olha só para finalizar. Esse Sadi Carnot, ele começou a pensar, como é que será que eu devo operar um gás para que eu consiga aproveitar ao máximo a energia que está dentro dele? E aí o Carnot falou o seguinte, ó, então a parte final da matéria, que a gente vai chamar de ciclo de Carnot. O Carnot disse o seguinte, ó, meu querido, queres aproveitar a energia do gás da tua máquina, é? Então me obedeça, dá uma olhada. O gás vai estar numa certa situação, numa certa pressão e num determinado volume. O Carnot disse, tu vai ter que fazer esse gás se expandir isotermicamente primeiro. Mas peraí, gente, peraí, me dá um exemplo de coisa no nosso dia a dia que a gente expande um gás. Alguém lembra? Isso. O que acontece quando a gente expande um gás? Fica geladinho, não fica? Fica geladinho. O Carnot falou, não me interessa. Eu quero que tu expanda o gás isotermicamente. Vai aumentar o volume e ele falou, compensa de alguma forma para o gás não mudar de temperatura. Porque a tendência natural quando o gás se expande é diminuir de temperatura. Concorda comigo? Aí olha só, o Carnot falou, agora tu expande esse gás um pouco mais, mas não deixa ele trocar de calor com o meio. Forçando a amizade, né? Ou seja, ele quer que eu expanda o gás quando é expandido ele tende a esfriar, e ele fala, não me interessa, eu não quero que ele ganhe uma gota de calor do meio externo. Pesado, né, Carnot? Mas tudo bem. Aí olha só, essa transformação é aquela clássica, a isotérmica. Aqui embaixo eu vou fazer uma outra isoterma de referência, pontilhada inicialmente, certo? E eu vou agora mover a minha mão suavemente da primeira isoterma para a segunda. Assim seria bruscamente, certo? Eu vou fazer essa transformação de maneira suave. Por que eu estou indo suavemente de uma temperatura para outra? E não bruscamente? Porque eu não quero que troque calor. Já que eu não quero que troque calor, eu deveria ir, na verdade, de meio grau em meio grau, bem vagarosamente, para não trocar calor. Essa transformação que não troca calor é dita adiabática. Vocês lembram dessa palavra? Adiabática, uma garrafa térmica, né, que não deixa entrar nem sair calor. E não é reto isso aqui, tá, galera? É curvinho, ó. Aí Carnot continua, não acabou. Se tu quiser aproveitar ao máximo a energia do gás, mas não toda, porque toda é impossível, não se esqueçam. Agora tu comprime o gás, mas não deixa ele esquentar. Mas Carnot, Deus não gosta, Deus obriga que esquente, não me interessa. Se tu quiser aproveitar a energia do gás, tem que me obedecer. Tem que fazer primeiro uma expansão isotérmica, uma expansão adiabática, agora uma compressão. Não tá na pontilhada que eu disse que era uma isoterma? Então é uma isotérmica, né? E para finalizar, uma compressão adiabática. Se eu fizer esse ciclo que é chamado ciclo de Carnot, tu está aproveitando ao máximo a energia do gás. O rendimento da máquina vai ser máximo. Mas não 100%. Mas não 100%. Cara, eu quando olhei isso a primeira vez, eu, o que é isso, cara? Como eu acredito que alguns de vocês... Mas calma, gente. A primeira coisa que a gente tem que perceber é conseguir reconhecer cada transformação daquela, olhar para aquela figura e conseguir falar, Carnot, olha lá o Carnot! Ô, o Carnot lá! É isso que é o mais importante, entendeu? É uma coisa visual. Tu olha, o ciclo de Carnot. Não tem linha reta ali, tá vendo, né? São isotermas e transformações adiabáticas. Isoterma, temperatura constante. Adiabática, não troca calor. É isso que é o mais importante. Outra, vamos dar nome para cada uma delas aqui, ó. Às vezes é só isso que ele cobra. Porque realmente entender no fundo do teu coração por que esse ciclo aproveita da melhor forma possível o calor, não é tão simples, mas nós vamos chegar lá. AB, que transformação é AB, por favor? Que tipo de isotérmica? Expansão ou compressão? Expansão. Tá descendo, mas é uma expansão, né? Porque o volume A tá aqui, olha lá o volume B, ó. Tudo bem para vocês? Então, ó, expansão isotérmica. Isotérmica. O que mais? Me ajuda? De B para C.
Continua a expansão. Expansão adiabática. Adiabática. O que mais? Compressão isotérmica. Depois de C para D é uma compressão isotérmica. E para finalizar o ciclo, de D para A é uma compressão adiabática. Compressão adiabática. Agora olha só que loucura, cara. Para mim ainda o mais incrível é a continuação do trabalho do Carnot. No início a galera não acreditou, ele falou, Carnot, até parece que não dá para dar um jeitinho e melhorar um pouquinho mais ainda, né? Que a tendência nossa é essa, achar que sempre dá para melhorar, sempre dá para melhorar. Mas o Carnot fez um trabalho definitivo e falou, amigo, não viaja. O máximo que tu vai conseguir é isso, além disso não dá para ir. Né? E aí, para a coisa virar científica, outros cientistas têm que analisar o trabalho e ver que realmente não tem erro. Porque aí o cara começa a querer falsear o trabalho do outro, começa a ler o cara, mas peraí, esse ponto aqui, e esse ponto aqui tu não discutiu direito. E não acharam o erro, cara. A galera teve que baixar a cabeça pro Carnot e falou, o Carnot é foda, meu. O cara não é fraco. Agora olha só uma coisa, essa aqui é o que mesmo? É a primeira? Da termodinâmica. Tu concorda que no lugar daquele Q eu posso colocar W, mas não era isso que eu queria. Não era isso que eu queria. Não, exatamente, mas é isso. Isso era uma coisa que eu queria, mas eu não queria o delta U ali. Eu não queria o delta U. Mas pensem comigo aqui uma coisa, galerinha. Pensem aqui comigo, ó. Uma coisa que eu acho que eu comentei numa outra aula e eu esqueci de revisar hoje. Aqui está a máquina térmica. Aqui está a máquina térmica. A máquina térmica, para poder funcionar, ela tem que ter fontes de energia. Uma delas é chamada de fonte quente. Portanto, a outra é a fonte fria. Obrigado. O calor para a máquina funcionar tem que vir da onde? Da fonte quente. A máquina recebe calor e qual é a função da máquina? Realizar trabalho. Obrigado, realizar trabalho. Mas ela consegue converter tudo? Não, tem até uma lei que nos lembra que isso é impossível. Essa diferença de energia que ela não consegue aproveitar, se ela ficasse armazenando dentro dela, uma hora ela ia explodir, ia derreter essa máquina, né? Eu tenho que jogar para fora. Por isso que é a fonte fria é para onde eu jogo o excesso de calor que eu não consegui aproveitar. Então, peraí, agora que tem dois calor, eu vou chamar um de QQ, calor da fonte quente, e o outro de QF, calor da fonte. Monta uma equação entre essas três grandezas, por favor. QQ é igual a W mais QF. Concordam, amigos? Sim. O calor que entrou na máquina, né, é o que saiu, né? É o trabalho mais o calor que foi jogado fora por não ter sido aproveitado. Tudo bem? Então, peraí, mais passa para o outro lado. Acho que fica bonitinho assim, ó. O trabalho que a máquina realiza é o que ela recebeu da fonte quente, menos o que jogou fora para a fonte. Aceitável isso também, né? Mais uma vez usamos a lei da energia. A da massa também é importante, está relacionada até, né? Mas é isso aí, gostei, gostei. Agora sim, ó, eu só queria fazer isso para dar uma modificada nessa fórmula aqui, ó. Olha que legal o que vai acontecer aqui. O que é isso mesmo? Rendimento. Trabalho. O que é trabalho? É calor da fonte quente menos calor. E aquele calor ali não era da fonte quente? Eu tenho o direito de separar em duas frações, por exemplo, Q sobre Q menos QF sobre Q? Tenho, né? O denominador faz parte das dois caras ao mesmo tempo. E quanto é que é Q sobre Q? 1. Então olha uma outra fórmula de calcular o rendimento. 1 menos QF sobre Q. Uma das formas é a mais óbvia. Trabalho sobre calor. Essa fórmula eu acho ela idiota. Eu só botei ela ali para te ajudar numa outra maneira de pensar agora. Aquela fórmula ali é idiota, não precisa dela. Por que eu vou querer usar ela se eu posso usar essa? Certo? Ah, professor, mas se ele só te deu o calor da fonte quente e o calor da fonte fria. Aí eu subtraio, acho o trabalho e uso a fórmula normal. Certo? Por isso que eu acho aquela fórmula bobinha. Mas olha por que eu mostrei ela. Para mim, a parte mais incrível do trabalho do Carnot não é ter provado matematicamente que o rendimento das máquinas jamais será 100%, jamais. Para mim, o mais bacana é ele ter mostrado qual é a forma que a máquina, o ciclo que a máquina deve obedecer para aproveitar a energia, isso é fantástico. E pior, Carnot mostrou no trabalho dele que a única coisa que eu preciso saber para uma máquina que opera no ciclo
no ciclo de... Eu sempre esqueço. Ah, de Carnot? Basta saber a temperatura da fonte e a temperatura da fonte. Se eu sei essas temperaturas, eu já consigo calcular o rendimento sem nenhuma outra informação. Então essa fórmula, cara, o engenheiro mesmo, ele usa... Ele é o cara que trabalha com uma usina geradora de energia, com motores. A primeira coisa que ele usa geralmente é essa fórmula que eu vou te mostrar agora, para ver se aquele motor que ele está estudando está com rendimento bom ou não. Olha que bacana. Rendimento de uma máquina de Carnot. Às vezes a UFSC até escreve Carnot no lugar embaixo do NI ali. Tu vê que loucura. Rendimento de uma máquina de Carnot. 1 menos TF sobre TQ. O que é TF? Temperatura da fonte fria. O que é TQ? Sempre em? Pronto, acabou. Pergunto a vocês, um carro, desconsiderando a diferença de pressão atmosférica, um carro é mais econômico aqui em Florianópolis ou em Curitiba? Desconsiderando a pressão atmosférica, um carro consome menos combustível aqui em Florianópolis ou lá em Curitiba? É mais frio, então acho. É uma pergunta multidisciplinar, é verdade. Mais frio é Curitiba. Tu vê, né? A pergunta parece que não tem nada a ver com o que eu estava falando, né? Isso que é o mais legal, né? Mas a pergunta pode ser respondida justamente por o que a gente acabou de falar. A gente acabou de falar, vamos ver. Eu também fico com medo de responder sem pensar. Nós acabamos de falar que o rendimento de uma máquina está relacionado com a temperatura da fonte fria e com a temperatura... O que seria a fonte quente de um carro? A queima do combustível dentro do motor, o momento em que o combustível pega fogo dentro do motor. Vocês devem concordar comigo que não deve mudar muito a temperatura dessa explosão, seja que ela ocorra aqui ou lá em Curitiba. Concorda comigo? E quem é a fonte fria do carro? É o meio ambiente. Quer dizer que já que a temperatura da fonte quente vai depender da explosão do combustível dentro do motor do carro, a única coisa que vai alterar o rendimento se é o mesmo carro, daqui para Curitiba, é a temperatura da fonte, que é o ambiente. A temperatura do dia depende do consumo de combustível do carro. Certo? E como lá é mais frio, como essa temperatura aqui é menor lá em Curitiba, essa divisão vai dar um número menor e 1 menos esse número menor vai dar um resultado maior. Lá em Curitiba o carro consome menos combustível do que aqui. Mas eu pedi para desconsiderar a pressão atmosférica, né? Porque lá em Curitiba, como é mais alta, a pressão atmosférica é menor, a pressão vai empurrar menos ar para dentro do motor, se não for turbinado, né? Vai empurrar menos ar para dentro do motor e acaba se compensando. Por isso que tu não vai sentir diferença. Nossa, me mudei para Curitiba, não consigo pagar o combustível. Ou o contrário, aliás, né? Vim para Floripa, não consigo mais pagar o combustível. Não viaja, é mínimo, beleza? Mas tu vê que interessante, né? A temperatura do ambiente interfere no rendimento da máquina. Professor, mas o carro não é uma máquina de Carnot? O cara poderia argumentar, né? Mas e daí? A máquina de Carnot é uma máquina genérica. E estudando ela eu consigo concluir como é que outras máquinas vão funcionar. Ou seja, se eu fizer o motor do carro lá internamente ficar mais quente, eu também aumento a rendimento, né? Por que a gente não esquenta então um monte mais o motor? Vai derreter o motor, certo? Ó, o motor diesel, lembra que eu falei para vocês? Ele espreme o ar 16 vezes, o ar chega lá a mais 600 graus antes de queimar o combustível, né? É um dos fatores que faz os motores diesel consumirem menos combustível. Por isso que o carro com GNV no dia frio ele rende mais? Na verdade, aí nesse caso, provavelmente a gente deve estar falando pelo fato de num dia frio tu conseguir colocar mais gás dentro do teu tanque com menos volume. E como a máquina mede o volume, né, e a densidade do gás diminui no dia frio, então tu acaba pagando menos pelo gás. Tá? Acredito que seja isso porque no dia frio, o rendimento, como eu comentei, ele é muito pequeno. Eu fiz esse comentário mais para a gente poder... Né, porque já vi questões de vestibular cobrando esse tipo de raciocínio, né? Mas não seria algo que a gente perceberia. Então perceberíamos o dia frio no carro a gás em função da aumento da densidade do gás na hora do abastecimento, certo? Então acredito que seja isso, que seja o adequado. Galerinha, olha só. Sou engenheiro mecânico, sou contratado para ver uma caldeira lá que não está queimando muito combustível comparado com o que ela queimava antes. E aí eu vou chegar lá e vou fazer uma análise. Qual é a primeira análise que o engenheiro faz? Ele mede a temperatura do ambiente, mede a temperatura da caldeira, faz essa conta boba.
e ver qual é o rendimento da máquina de Carnot que estivesse naquela situação, sei lá, vai dar 38%. Ele sabe que se essa máquina estiver lá com 30%, não tem muito o que melhorar, tem 8% para melhorar. Ele vai, claro, no manual, ver o que o projetista da máquina falava, né? Aí ele pode tentar mexer nessas coisas básicas para melhorar o rendimento da máquina. Agora, o cara calculou isso, deu 40%, a máquina está com 10% pela madrugada. É um mundo entre esses rendimentos. Eu vou mexer nessa máquina para tentar melhorar. Claro que não adianta olhar o projeto da máquina, ver que a máquina realmente no projeto dela já está errada, né? E não querer alterar isso. Mas tu vê, essa formulazinha, cara, é uma fórmula importante, né, para decisões práticas e rápidas no mundo da engenharia. Eu acredito que nesse volume ele não chega a falar de refrigerador ainda, ou chega. Chega. Então tá. Não seja por isso. Não seja por isso. Ô galerinha, essa máquina que eu desenhei, de onde é que vem o calor? Da fonte quente, eu realizo. E o excesso de calor que eu não consegui aproveitar, eu jogo para a fonte. Essa maneira de operar a máquina é para máquina térmica quente. Máquina térmica quente, pessoal, é o mesmo que motor. Então esse esboço que eu fiz aqui é uma máquina térmica quente, também chamado de motor. Agora adivinha o que é uma máquina térmica fria? Máquina térmica tu usa todo dia. A geladeira, lógico, a máquina térmica fria é a geladeira. Não dá para acreditar que o motor e a geladeira funcionam com o mesmo princípio físico, né? Mas é exatamente o mesmo princípio. Exatamente o mesmo princípio. Só que o ciclo vai ser num sentido diferente. Eu vou ter a fonte... Tu vê, cara, o meu professor ele desenhou a fonte em forma de meia-lua. A primeira vez que eu vi. E aí impregnou na minha mente isso. Eu não quero que tu imagine que qualquer fonte tem forma de meia-lua, certo? Esses formatos aqui são absolutamente aleatórios. Para os amantes, por exemplo, certo? É só para ninguém achar que tem que ter um formato, tá beleza? Aqui, por exemplo, é a fonte fria. Aqui, então, tem que ser a fonte quente. E aqui está a minha máquina. Que máquina? Fria. Máquina fria ou refrigerador, mais comumente. Beleza? Qual é o objetivo do refrigerador? Refrigerar. Ou seja, o objetivo do refrigerador é pegar a fonte fria e retirar calor dela. Mas que loucura, o calor vai do quente para o frio. Que loucura, essa máquina doida, cara. Ela viola uma regra básica da natureza e vai fazer o calor ir no sentido oposto. Vamos descobrir como, já já. Para que essa máquina consiga arrancar calor da fonte fria, eu vou acrescentar na máquina trabalho, tu vê. Então eu vou ter que espremer um gás lá dentro da máquina. Por isso que todo refrigerador tem um compressor. É ali que vai ocorrer essa história de eu realizar trabalho sobre gás. Lembra das aulas passadas? Quando o gás se expande, ele realiza trabalho positivo. Quando o gás é comprimido, ele sofre trabalho. O W fica negativo. Obrigado. E aí, galera, pensa bem. Entrou energia na máquina na forma de trabalho. Entrou energia na máquina na forma de calor. O que eu tenho que fazer? Tenho que jogar fora esse calor. Vou jogar para onde? Para a fonte quente, cara. Olha que loucura. O calor está fluindo do frio para o quente agora. Claro que a máquina está envolvida nesse processo, porque naturalmente isso não poderia ocorrer. Monta uma equação, por favor. Que F mais W, né? As coisas que estão chegando. É igual ao que está saindo. Mais passa para o outro lado. Trabalho é igual. É isso que eu queria mostrar. Apesar de as máquinas funcionarem em sentidos opostos, a equação que relaciona o calor da fonte fria, o calor da fonte quente e o trabalho. E faz sentido, não faz? O que é, vai ser maior. Mudou todo o sinal de todo mundo, né? Multiplicar toda a equação por menos 1 não vai mudar nada. Tudo bem? O que seria a fonte quente nesse caso? Ótimo, obrigado, cara. É assim que se participa, assim que enriquece a aula. Isso aqui é a tua geladeira. Quero eu que pergunto. Quem é a fonte fria e quem é a fonte quente da geladeira de vocês? A quente deve ser o meio ambiente. A quente é o meio ambiente. Eu vou jogar o calor pro meio ambiente. E a fonte fria? Ah, deve ser. Não sei. Deve ser o motor, cara. É, na verdade, o interior dela. O interior dela é a fonte fria, mais especificamente o freezerzinho lá em cima. É dali que eu estou roubando o calor. Por convecção é que a temperatura, né, se equilibra mais ou menos ao longo da geladeira, né? Mas a fonte fria é o refrigerador e a fonte quente é o meio ambiente.
E eu vou usar um gás, é verdade, eu vou usar um gás para esse gás fazer algum processo lá dentro e jogar o calor para fora da geladeira. É bem isso aí mesmo. Agora olha só, pessoal. Rendimento é lucro sobre investimento. Só que na hora de medir a eficiência de um refrigerador, de uma máquina térmica fria, é melhor a gente fazer esse cálculo de uma forma... Vai continuar sendo lucro sobre investimento. Só que não vai ficar com essa cara aqui. E o nome dessa continha que a gente faz para medir a eficiência de um refrigerador é chamado coeficiente de performance. De performance. Só que nome chique. Podia ser coeficiente de eficiência. Poderia, né? Performance ficou tão americanizado, né? Coeficiente de performance é que é o Ezinho. Se tu for ali numa loja dessas de eletrodomésticos, tu vai ver que tem uma tabelinha A, B, C, D, tem uma letrinha, né? E além dessa letrinha, para facilitar o leigo, tem o E calculado ali do lado, 2, alguma coisa, 1, alguma coisa assim. Esse E pode dar maior que 1. E cuidado, isso não significa que os refrigeradores geram energia do além, pelo amor de Deus, certo? Um carro não tem isso, aqueles carros econômicos? Sim, todo o A, B, C, D, E, aquelas letrinhas para o leigo, mas aí não tem o E, o cálculo do coeficiente de performance. Eu digo o seguinte, ó, porque no refrigerador, tu pode ter dois refrigeradores B ou A, e aí tu não vai conseguir decidir qual que é melhor. Uma das maneiras é tu olhar o Ezinho calculado ali embaixo, que é o coeficiente de performance, aí tu decide por o E. Um vai ser 2,78, o outro 2,89. Ah, eu vou no 2,89, certo? Mas aí ele quer dizer que ele é mais forte, que ele Que ele aproveita melhor a energia para gelar, Então ele gela mais fácil, tipo. gastando E menos deixa- energia. E deixa a geladeira mais gelada. Certo? Isso não necessariamente que tu vai regular, né? Certo? Se tiver muito frio, por exemplo, o cara botar muito poder na geladeira, começa a congelar a água na geladeira, o cara vai tomar e já, né, infarta ali, cara. Agora, olha só, pessoal. O que é o lucro de um refrigerador? O que eu espero que o meu refrigerador faça por mim? Resfrie. E quem é o resfriar aqui? É o calor da fonte? Calor da fonte fria. Qual é o investimento que eu faço para ele resfriar? Eu aplico o trabalho nele, não aplico? Não faço trabalho nele? Então, ó, é lucro sobre investimento. Concorda comigo? É aquilo que eu espero que ele faça para mim, retirar calor da fonte fria, o objetivo de toda a geladeira. E eu invisto o quê? Quando eu faço o investimento na geladeira, eu boto ela na tomada, na verdade, né? Mas quando eu boto ela na tomada, eu ligo o compressor. Então eu estou aplicando o trabalho no gás. Agora vamos só entender rapidamente como é que funciona o processo da geladeira, já que chegamos até aqui. Essa era a última equação que eu queria mostrar para vocês. Então entra nisso aí porque ela é só uma externa, só pra onde vai. Agora olha só que interessante, galerinha, só pra gente entender como é que funciona a geladeira. Lá tem um gás lá dentro. Esse gás é um gás volátil. O que é um gás volátil? Que evapora com facilidade, não é isso? É o gás que tu tira a pressão dele e ele já evaporou, certo? Antigamente era o CFC, o clorofluorcarbono, mas esse CFC, quando tu vai fazer a manutenção da geladeira, a galera, em vez de recolher esse gás que é nocivo, liberava na atmosfera. Começava a destruir a camada de ozônio e começou a dar um monte de problema, né? Inclusive em Santa Maria tinha o maior buraco na camada de ozônio no Brasil, o maior índice de câncer de pele no Brasil, certo? Aí a galera viu isso, aí vai dar problema, vamos mudar esse gás, vamos descobrir um novo gás que não seja tão agressivo. Um gás refrigerante, portanto volátil, mas que não seja tão agressivo. Hoje, tudo quanto é máquina refrigeradora usa o mesmo tipo de gás, que é o R134A. É um gás específico lá, o gás refrigerante famoso. O que eu faço com esse gás então? Eu deixo ele espremidinho para ele ir para o estado líquido, e isso eu faço lá, realizando o trabalho desse gás lá no compressor. E faço esse gás passar por uma serpentina que fica lá dentro do freezer. Só que ao entrar nessa serpentina, perdão querido, tem além de estar bem gelado, tem uma válvula que reduz a pressão. Ele estava líquido, mas quando ele passa pela válvula redutora de pressão, ele quer ir para o estado... Para ele ir para o estado gasoso, nós sabemos que ir do estado líquido para o gasoso é uma reação absorve calor, e vai absorver calor de onde ele está. E ele está nesse momento no freezer. Beleza? Então esse gás que é super volátil vai para o estado gasoso, rouba calor da região que já está gelada, ficou com a energia interna aumentada, é jogado para fora da geladeira, tem uma outra válvula lá. Essa válvula permite que a pressão lá fora aumente. E o compressor realiza trabalho sobre o gás, fazendo ele do estado gasoso para o estado lá naquela serpentina atrás da geladeira, onde a gente, né, seca as roupas em dias chuvosos, né?
Esse calor, então, vai ser jogado para o ambiente, porque como o gás está indo do estado gasoso para o estado líquido fora da geladeira, e essa reação é exotérmica, o calor é expulso para o ambiente que está aquecido, mais aquecido que o interior da geladeira. Esse gás, então, ao perder calor, vai passar pelo processo que vai tornar o líquido mais uma vez, o compressor espremendo ele, e vai repetir esse ciclo. Evaporação na parte interna da geladeira, endotérmica, certo? E liquefação na parte externa da geladeira, exotérmica. E um compressor realizando o trabalho no gás para que isso aconteça, certo? E aí temos as nossas geladeiras. Então tu vê, ó, coeficiente de performance é o que se calcula para determinar se o refrigerador é econômico ou não, é eficiente ou não. Qual é a unidade do coeficiente de performance? Pode ser caloria e caloria. Caloria dividido por caloria? Nada. Então não tem unidade, tá? Ele é adimensional. A mesma coisa rendimento, né, galera? Aqui pode ser joule e aqui é joule. Corta joule com joule, não dá nada. Então é 0,8, é 0,3 e não tem unidade mesmo, é adimensional. Tá aí, certo? Eu ia perguntar antes do U, qual que era a unidade do U. Na verdade é a unidade de energia. Nós usamos basicamente duas, né? No sistema internacional é o joule, certo? Em calorimetria, nós usávamos caloria. E nós até sabemos, né, que uma caloria é 4,18 joules aproximadamente, se a gente precisar transformar, tu não é obrigado a decorar. As questões informam essa relação, né? Mas é isso aí, o que importa é que vai ser tudo caloria, ou tudo joule, ou outra unidade de energia, e elas vão se anular. É isso que importa. Galerinha, tá encerrado, cara, tá encerrado o conteúdo. Claro que eu não vou dar bicuda porque tem tarefa para corrigir, tem trabalhinho para fazer, mas é isso aí. Claro que se tu ler qualquer parte da apostila que tu não te sentiu confortável, uma vírgula que tu achou que eu não comentei, tu traz pra gente discutir que vai ser um grande prazer, certo? E agora vamos lá, vamos fazer a tarefinha, porque o nosso trabalhinho com certeza hoje não vai rolar. Muito obrigado pela paciência, vocês foram guerreiros, hein? Falei muito.